Olá, eu sou Paulo. Começa agora mais uma edição do Day News. Você provavelmente já se emocionou com grandes novelas da televisão brasileira. Clássicos como Avenida Brasil, Roque Santeiro ou O Clone marcaram época. Mas nem tudo são flores na dramaturgia nacional. Algumas novelas foram tão desastrosas que nos fazem perguntar: como é que isso foi ao ar? Hoje, vamos relembrar os maiores desastres, os roteiros mais confusos, as atuações mais desastrosas e as ideias mais, digamos, criativas que já passaram pela nossa telinha. Este é o Top 10 piores novelas brasileiras de todos os tempos. 10º lugar, Suave Veneno, 1999, TV Globo. Abrindo o nosso Top 10, temos Suave Veneno, escrita por Aguinaldo Silva. Essa novela prometia ter um enredo de respeito, mas acabou se tornando um dos grandes tropeços da TV Globo. A trama gira em torno de Valdomiro Cerqueira, um magnata da construção civil que perde a memória após um acidente e é acolhido por uma jovem misteriosa chamada Lavínia. Até aí, tudo bem. O problema é que o roteiro parecia não saber para onde ir. Com um enredo truncado, personagens rasos e reviravoltas sem muito impacto, o público não comprou a história. Nem mesmo as atuações de peso conseguiram salvar. A audiência foi caindo aos poucos, até a Globo praticamente esconder a novela em sua memória institucional. Tanto que ela nunca foi reprisada, e com razão. O 9º lugar, Andando nas Nuvens, 1999, TV Globo. Ainda em 1999, parece que foi um ano complicado para Globo. Andando nas Nuvens veio com uma proposta lúdica e poética, mas o que era para ser uma história leve e encantadora se transformou em uma novela arrastada e confusa. A trama seguia Otávio Montana, um homem que acorda de um coma de 18 anos e tenta se readaptar ao novo mundo. A ideia era boa, mas o tom exageradamente lúdico não agradou ao público da faixa das 19 horas, que esperava algo mais dinâmico. Além disso, a direção escolheu uma estética teatral, com cenários exageradamente artificiais, o que causava estranheza. O resultado: baixa audiência e duras críticas. Hoje, poucos se lembram dela, e quem lembra, geralmente, não tem boas memórias. 8º lugar, Vidas em Jogo, 2011, TV Record. A Record estava numa fase ambiciosa, tentando bater de frente com a Globo no campo das novelas. Vidas em Jogo foi uma dessas apostas. A premissa era até interessante. Um grupo de amigos ganha na loteria e faz um pacto misterioso envolvendo desafios de vida ou morte. Porém, a execução foi um desastre. A novela se arrastava, com personagens estereotipados e situações absurdas. O mistério que deveria prender o público acabava confundindo. E o pior, o roteiro parecia improvisado em vários momentos. Além disso, o excesso de violência gratuita e as atuações canastronas afastaram o público. Foi uma tentativa de fazer algo ousado, mas faltou direção e qualidade. Antes de continuar, se está gostando do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e marcar o sininho para ficar ligado no Day News. Assim vós me motiva a continuar criando conteúdos. 7º lugar, Olhos de Água, 2004, SBT. O SBT sempre teve uma relação curiosa com as novelas. Algumas viraram cult, outras, não. Olhos de Água foi um remake da novela portuguesa Olhos de Água, que já não era uma maravilha. A adaptação brasileira conseguiu piorar o que já não era bom. A história de duas irmãs gêmeas separadas ao nascer, uma rica, outra pobre, é um clichê da teledramaturgia. Mas o roteiro era preguiçoso, as atuações medianas e a direção engessada. O resultado foi uma novela sem brilho, que passou despercebida até mesmo entre os fãs do SBT. 6º lugar, Máscaras, 2012, Record. Máscaras talvez seja a novela mais confusa da história recente da televisão brasileira. O autor Lauro César Muniz quis criar um thriller psicológico com pegada de mistério. Mas a quantidade de personagens,
tramas paralelas e reviravoltas mirabolantes afundaram a história. A audiência foi despencando semana após semana. A direção da Record precisou intervir e mudar drasticamente o rumo da novela para tentar salvá-la, sem sucesso. Os próprios atores declararam, depois, que não entendiam o que estavam gravando. Precisa dizer mais? Em quinto lugar, Babilônia, 2015, Globo. Com um elenco estelar e grandes nomes por trás do roteiro, Babilônia parecia ter tudo para dar certo. Mas virou um dos maiores fracassos da Globo no horário nobre. A novela começou com uma proposta ousada e personagens fortes. Porém, foi rejeitada pelo público logo nos primeiros capítulos. As críticas caíram pesado, enredo pesado demais, falta de carisma dos protagonistas e muitas mudanças de rumo para tentar recuperar a audiência. Em poucos meses, a trama original foi praticamente abandonada. Os autores mudaram personagens, suavizaram os conflitos, mas o estrago já estava feito. Foi um caso clássico de novela que se perdeu tentando agradar todo mundo, e acabou não agradando ninguém. Para ter uma noção, a atriz Camila Pitanga, protagonista da novela, se pronunciou classificando a novela como um fracasso. Veja o que ela disse. Eu queria falar um pouco de Babilônia, da novela Babilônia. Você foi escalada como protagonista dessa novela, né? A novela começou, no primeiro capítulo, provocou uma rejeição generalizada. Isso provocou uma reação em cadeia, pedido de boicote da novela no Congresso, bancada evangélica, anúncios, enfim, fazendo campanha contra a novela. Olha, tem horas que não dá certo, Maurício. Eu acho que ali tinha um problema. Porque é isso, às vezes, como foi de cara, você nem assustou, incomodou, enfim. Mas eu acho que não foi um bom trabalho para mim. Eu acho que tinha ali uma maneira de ler a Regina, minha personagem, que eu acho que eu não fui muito feliz mesmo, não, sabe? Tinha uma coisa muito irritada, muito mal-humorada, que eu faço essa crítica mesmo. É um fracasso, deu super errado, ficou ainda pensando como fazer para salvar aquele trabalho, e acho que a gente manteve uma dignidade ali, tinha uma rejeição. E é isso, gente, tem fracassos, tem flops o tempo inteiro, sabe? E tem sucessos. E é didático também fracassar. Quarto lugar, O Sétimo Guardião, 2018, Globo. Outro tropeço, de Aguinaldo Silva. O Sétimo Guardião parecia querer resgatar o realismo fantástico de A Indomada e Porto dos Milagres, mas fracassou em quase tudo. A trama girava em torno de uma fonte mágica em uma cidade fictícia protegida por 7 guardiões. A ideia era curiosa, mas o roteiro era mal costurado, os personagens caricatos e o ritmo arrastado. Além disso, os bastidores foram um prato cheio para a mídia. Brigas no elenco, clima ruim nas gravações e um suposto triângulo amoroso fora da ficção. No fim, a novela virou sinônimo de fracasso e piada interna até dentro da Globo. Terceiro lugar, Tempos Modernos, 2010, Globo. Robôs com sentimentos, uma cidade futurista, uma trama tecnológica. Tudo parecia inovador. Mas Tempos Modernos é a prova de que inovação, sem direção, dá ruim. A novela foi uma das mais confusas da faixa das 19 horas. O público não se conectava com os personagens, os diálogos eram artificiais, e as cenas beiravam o bizarro. A Robô Frank ficou famosa pelos piores motivos. Foi um erro de conceito, de execução e de tom. A audiência despencou, e a novela virou referência negativa até hoje. Segundo lugar, Os Mutantes, Caminhos do Coração, 2008, Record. Os Mutantes teve um início promissor. A ideia de criar uma novela de super-heróis parecia ousada e criativa. E no começo, funcionou. Mas conforme a trama foi avançando, o roteiro saiu totalmente do controle. Lobisomens, vampiros, ETs, criaturas do mar, do espaço, do inferno. Era como se jogassem tudo num caldeirão e vissem o que saía. Os efeitos especiais eram tão toscos que viraram piada. Os diálogos, surrealmente ruins. A novela virou um meme antes mesmo da era dos memes.
Apesar disso, há quem tenha carinho nostálgico por ela, o famoso tão ruim que é bom. Em primeiro lugar, Bang Bang, 2005, Globo. E no topo da nossa lista, o campeão do desastre, Bang Bang. A novela era uma comédia de faroeste ambientada em uma cidade fictícia do Velho Oeste. A proposta era ser algo ousado e diferente, mas foi um caos. Mário Prata abandonou a novela no meio, e Carlos Lombardi teve que assumir com a história já em andamento, e sem pé nem cabeça. O público não entendia os personagens, os diálogos eram bizarros, e o humor, forçado. Bang Bang teve audiência baixa, crítica negativa, e foi praticamente apagada da memória da emissora. Fernanda Lima, que fazia sua estreia como protagonista, foi muito criticada, e ela mesma depois reconheceu que não estava pronta para o papel. Essa novela é, até hoje, considerada o maior fracasso da história da teledramaturgia brasileira. Qual dessas novelas você assistiu? Tem alguma outra que merecia estar na lista? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma viagem no tempo da TV brasileira. Vai chegando ao fim mais uma edição do Day News. Foi um prazer estar com você. Nos vemos no próximo vídeo.